seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Todas as cidades brasileiras hoje estão preocupadas em resolver os problemas de mobilidade urbana. Basta ver o trânsito que paralisa as cidades, que dificulta as pessoas chegarem ao trabalho, dificulta ir da escola, fazer compras, enfim, toda a vida fica difícil. E as cidades precisam dessa fluidez para existirem, para desenvolverem suas atividades, para se tornarem competitivas no panorama internacional. Com mais gente indo para as cidades, hoje no Brasil são 85% das pessoas vivendo nas cidades, esse problema se agrava e tende a se agravar ainda mais nos próximos anos. O Mobilize Brasil foi criado em 2011 justamente para estimular formas alternativas de mobilidade urbana que não dependam do automóvel. Então nós falamos de mobilidade urbana sustentável, ou seja, todas aquelas maneiras que a gente pode usar para circular nas cidades e que não precisem do carro. Podemos caminhar nas calçadas de boa qualidade, podemos andar de bicicleta, em ciclovias, em ciclofaixas bem estruturadas e podemos usar o transporte público, que aí pode ser um transporte público na base de ônibus, de metrôs, de trens, de VLTs, que são os bondes modernos, de barcas e da integração disso tudo, ou seja, você sai de casa, caminha por uma calçada de boa qualidade para fazer uma pequena viagem até o mercado ou para chegar até o terminal de transporte, onde você pega um transporte que te leva até um outro ponto da cidade. Nesse outro ponto da cidade você pode pegar uma bicicleta compartilhada e seguir sua viagem até o metrô, de onde você segue para o seu destino final. E, enfim, e são várias alternativas. Essa combinação de alternativas de uma maneira integrada, de uma maneira sistêmica, é que vai fazer com que as cidades possam ter uma fluidez maior, e que as pessoas possam circular com mais conforto, com mais segurança e com mais rapidez, e que isso tudo não gere transtornos para o ambiente, ou seja, você tem que ter formas de transporte que gerem menos ruído, que gerem menos poluição atmosférica, menos fumaça, que gerem menos poluição das águas, porque os automóveis poluem muito as águas, e também que reduzam o impacto urbano, ou seja, que se use menos espaço das cidades para a circulação. Hoje os carros usam muito espaço, seja para circular nas suas avenidas, nas ruas, seja para estacionar. As ruas se transformaram em espaços de estacionamento, os shoppings têm enormes estacionamentos. Então, se a gente conseguir compactar isso tudo, ou seja, se nós usarmos transportes coletivos, se nós usarmos transportes mais leves como as bicicletas, então aí sim a gente vai ter uma cidade mais agradável, com mais praças, com mais gente circulando a pé, portanto com mais segurança para todo mundo,
um ar mais respirável e uma vida supostamente mais feliz, mais agradável. Esse é o desafio, né, que nós todos temos que enfrentar aí nos próximos anos, e é para isso que o Mobilize Brasil existe, ou seja, para estimular essas formas de mobilidade mais sustentáveis. O Mobilize Brasil ele é um portal de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Ele tem notícias, tem estudos, pesquisas, gráficos e vários comparativos da situação de mobilidade entre as cidades brasileiras e do Brasil em relação a outras cidades do mundo. A gente mostra cases, exemplos, enfim, exemplos em que a gente possa se mirar no futuro. O Mobilize foi criado por esse rapaz aí, que é o Rick Ribeiro, que vocês já conheceram no filme que nós mostramos, mas o Rick criou esse portal em 2011 porque ele estava muito incomodado com essa situação que se encontra praticamente em todas as cidades do país. Mas será que o carro é o mesmo vilão das cidades? Nós achamos que sim, mas nós sabemos que a expansão da cidade, esse crescimento desordenado, começou pelo transporte coletivo, lá atrás, com o bonde, o ônibus, que levavam as pessoas cada vez mais longe, usando o automóvel, que exigiu depois a construção de coisas como o Minhocão de São Paulo, que foi construído por volta de 1971 e lá por volta de 1973, ou seja, 2 anos depois, já estava completamente congestionado. Ou seja, uma obra nova que congestiona 2 anos depois de pronta. Já em 1940, um engenheiro americano, Robert Moses, depois de ter feito várias obras viárias lá em Nova York, ele estava intrigado com o fato de que, apesar dessas obras todas, a cidade americana continuava a ter grandes congestionamentos. E o Moses declarou publicamente que não sabia o que estava acontecendo. E lá nos anos 1990, depois de pesquisar muito, engenheiros lá da região do sul da Califórnia concluíram que não adianta você fazer grandes avenidas, grandes viadutos como esses da foto aí, que logo depois essas vias vão estar completamente lotadas de carros. O exemplo mais recente é o Minhocão, a Marginal do Tietê, a Marginal do Pinheiros aqui em São Paulo, que foram alargadas, que foram melhoradas, mas que apresentaram congestionamentos logo depois, 2 anos depois, no máximo 1 ano e meio, 2 anos depois. O fato é que o uso intensivo do automóvel fez com que a expansão urbana da cidade atingisse praticamente todo o território metropolitano. Então a gente tem distâncias muito grandes hoje e viagens cada vez mais longas e demoradas. Estou mostrando uma foto aqui agora da Avenida Tiradentes, por volta de 1920, larga, com calçadas boas, bem arborizada, boa para passear. E a mesma avenida, já nos anos 1990, com uma autopista, uma estrada cruzando a cidade, impedindo a passagem dos pedestres, com muito ruído, muita fumaça. O fato é que o automóvel ocupa muito espaço na cidade, enquanto o pedestre se transportando a pé ocupa pouquíssimo espaço, ou de trem ou de metrô também. Outro problema, além de ocupar o espaço, é a poluição gerada pelo automóvel. Isso é uma foto de Belo Horizonte durante o inverno por causa da poluição. Outro problema são os acidentes, são as mortes e as pessoas feridas, pessoas que ficam incapacitadas por conta de acidentes de trânsito. Calçadas talvez seja uma boa resposta para que as pessoas possam fazer pequenas viagens a pé em vez de pegar o automóvel. Por isso, nós fizemos em 2012 e 2013 a campanha Calçadas do Brasil. Nós avaliamos calçadas, tentando verificar se todas elas cumpriam a necessidade de ter uma faixa livre, onde todo mundo pudesse circular tranquilamente, fosse um cadeirante, fosse uma mãe com um carrinho de bebê. Mas nós encontramos calçadas que têm rampas de carro na rua impedindo a passagem, formando degraus, calçadas que desaparecem, que vão estreitando e desaparecem de repente, jogando o pedestre no meio da pista. Encontramos também calçadas que têm rampas de acessibilidade que na verdade são rampas que podem provocar acidentes graves, que são cheias de defeitos. Calçadas estreitas, ainda por cima ocupadas com postes, como essa de Aracaju. Muitos postes colocados, às vezes, por exemplo, no caso aqui para a colocação de um semáforo para pedestres. Escadarias que podem ser interessantes como uma escultura, mas que impedem a gente de passar por ali. E rampas como essa, que seria teoricamente uma rampa de cadeirante, mas que certamente vai provocar um acidente. E encontramos calçadas em péssimo estado, como essa de Salvador, pouco antes da Copa de 2014. Há calçadas com buracos, que são armadilhas para pessoas com deficiência visual.
Mas, felizmente, há bons exemplos também, como essa lombofaixa com um pavimento intertravado que permite a travessia segura dos pedestres sem grandes sobressaltos. Também tem um exemplo bom que é a calçada em frente ao Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo, que é uma calçada larga, bem pavimentada e com paisagismo e locais até para se descansar. Nós fizemos também mais recentemente a campanha Sinalize, que é uma tentativa de melhorar a sinalização para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. As cidades brasileiras têm muita informação para o automóvel, muita sinalização para o automóvel, mas quase nada para quem anda a pé de bicicleta ou de transporte coletivo. E aqui tem alguns exemplos de outras cidades do mundo, inclusive do Brasil, em que há uma sinalização para você saber onde você está e qual o caminho mais fácil para se ir a pé. Em alguns casos você tem semáforos que tem alarme sonoro para indicar que vai abrir o sinal. E há totens como esse lá em Sydney, na Austrália, em que você tem a informação de áudio e informação tátil, permitindo que o deficiente visual possa circular e possa se orientar com facilidade. A novidade agora são as tecnologias que permitem detectar as pessoas, saber quantas pessoas tem para atravessar uma rua e, inclusive, se essas pessoas têm algum problema de deficiência. Isso pode ser feito você configurando o seu celular e os semáforos saberão que tem alguém ali que vai ter que atravessar e que vai ter que ter um tempo mais longo de travessia. O importante é que a gente pense os sistemas de calçadas como um sistema mesmo, que tem que ser construído, mantido, com a sinalização em dia, sem buracos, enfim, que a prefeitura acompanhe isso ao longo do ano e faça a manutenção necessária. Bom, além das calçadas, nós sabemos que as grandes distâncias têm que ser vencidas com outras formas de mobilidade. Um exemplo é o metrô. Esse aí é o metrô de Londres, cheio no horário de pico, mas de qualquer maneira é a melhor forma de se transportar lá na capital da Inglaterra no horário, lá pelas 6 horas da tarde. Os metrôs, em geral, no Brasil, têm boa acessibilidade e permitem que cadeirantes, pessoas com deficiência visual, acessem os trens sem problemas. O problema é que a gente tem pouco metrô no Brasil. Aqueles verdinhos lá são as redes de São Paulo e de Brasília. A maior lá é de Xangai, mas nós estamos longe disso. Extensão do metrô em cidades do mundo, medida em quilômetros, ano 2015. Xangai, 570 quilômetros. Beijing, 485 quilômetros. São Paulo, 78 quilômetros. Brasília, 46,5 quilômetros. Um outro exemplo são os VLTs, que é uma espécie de bonde moderno. Esse aí é de Melbourne, na Austrália, mas eu estou mostrando um outro, que é o de Milão, dizendo que é um bonde, é o mesmo bonde que circulava em São Paulo. Nós chegamos a ter 350 quilômetros de trilhos aqui, isso foi abandonado. Outro exemplo de transporte são os ônibus com embarque pelas plataformas, como é o caso de Curitiba, e que é um modelo que se espalhou pelo mundo. O mais célebre é o caso lá de Bogotá, que implantou esse sistema que está lotadíssimo hoje, tal foi o sucesso que ele alcançou, mas é uma forma de transporte também inteligente. Outros exemplos são os elevadores, que permitem que você vença desníveis naquelas cidades que têm grandes declividades, ou 2 níveis, por exemplo. É o caso de Salvador, em que você tem, por exemplo, o elevador Lacerda, que é um sistema de transporte coletivo, permite ligar a cidade baixa ao nível do mar com a cidade alta lá. Outros exemplos são os teleféricos, como esse de Caracas, na Venezuela, ou aqueles de Medellín, de La Paz, ou mesmo aquele no teleférico do Alemão, no Rio de Janeiro. Outros exemplos de transporte são ainda as barcas, como essas lá de Veneza, mas que poderiam ser utilizadas nos nossos rios, nas nossas baías, nas nossas lagoas, aqui também no Brasil. Uma coisa mais recente, meio simbólica da mudança da mobilidade urbana nas cidades é o uso intensivo das bicicletas. Então, cada vez mais cidades estão implantando ciclovias como essa aí da Avenida Paulista, no dia da inauguração, permitindo que as pessoas possam circular com mais segurança sem disputar espaço com automóveis. Há também veículos adaptados para transporte de cadeirantes, como esse triciclo, que a cadeira embarca sobre o triciclo, permite que o cadeirante possa viajar de bicicleta também. Ou veículos como esse, que são cadeirinhas para transporte de crianças, de pessoas adultas também, abrigadas das intempéries. Para isso tudo é necessário fazer redes de ciclovias como essa aí de Sorocaba, que talvez seja uma das cidades com a melhor rede cicloviária do país.
Bom, de qualquer maneira, olhando o panorama, a gente vê que a cidade que tem mais ciclovias hoje é Brasília, e Rio de Janeiro está ali pertinho por volta de 400 quilômetros, São Paulo também vai fazer 400 quilômetros, é pouco ainda. O importante é que as pessoas possam fazer misturas, ou seja, sair de casa, escolher que tipo de transporte vai usar e fazer migrações, utilizar vários tipos de transporte sem necessariamente usar o automóvel. Uma outra coisa importante que nós temos discutido é a necessidade de reduzir a velocidade nas cidades. Esse cartaz aí é uma campanha de uma campanha europeia. Por quê? Porque a gente vê que as cidades como São Paulo tem muitos acidentes, a gente vê as cicatrizes desses acidentes aí com essas placas quebradas, com grades amassadas por acidentes que aconteceram ao longo do dia e que poderiam ter afetado algum pedestre, machucado alguém que estivesse passando aí, um pedestre, um ciclista. Olha, uma árvore, por exemplo, cujo pedaço foi arrancado na Avenida Tiradentes aqui em São Paulo, exemplo de que os nossos motoristas de fato são muito ruins. Ou guarda-reias pesados de aço também completamente arrancados por conta desses acidentes geralmente provocados por alta velocidade. Aí um poste derrubado na Estação da Luz, ao lado do local onde passam pedestres, e aí na frente a Ponte das Bandeiras, ali também com uma placa enorme, foi amassada por um carro que se chocou contra o poste durante a madrugada. E aí um exemplo terrível, né, de um acidente lá em Florianópolis, mostrando que de fato a velocidade precisa ser reduzida para salvar vidas e evitar acidentes. Um exemplo que quero mostrar é de uma mudança que foi feita na cidade de Seul, na Coreia, nesse parque que foi construído num local onde antes havia um córrego com palafitas. Isso aí, a foto mostra o que era esse córrego nos anos 50, logo depois da Guerra da Coreia, quando o país era pobre. Posteriormente, a Coreia enriqueceu e aquele lugar onde havia as palafitas e o córrego se transformou nessa avenida cheia de carros e com um elevado ali no meio, um lugar triste, barulhento e poluído. E o que se fez foi retomar e refazer isso, recuperando o rio, permitindo que as pessoas voltassem a circular ali em volta daquele parque. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo interessante que é a proposta do Parque Capibaribe, que pretende transformar toda a orla do rio Capibaribe num grande parque com ciclovias, barcos de transporte coletivo, enfim, passagens para pedestres, coisas muito boas. Projeto Vida de Pedestre em Salvador. Coprodução Universidade Federal da Bahia. Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social. Por um caminho mais seguro. Pedestres. Pedestres somos todos nós que andamos a pé nos espaços públicos. Também é pedestre a pessoa com deficiência física. Ser pedestre é uma condição natural do ser humano. Eventualmente podemos estar passageiros ou condutores. Mulher tentando atravessar a rua. Os carros passam e não param. Por fim, ela atravessa em meio ao trânsito. Como anda Salvador? Meu nome é Wilson Cruz, eu trabalho aqui na UNE como secretário, né? Eu tenho um nível técnico de administração e hoje eu estou como um dos coordenadores da Comissão Civil de Acessibilidade Salvador, COCAS. É uma rede que reúne 16 entidades de e para pessoas com deficiência. Eu considero que Salvador hoje ela já tem os problemas dela mesma por ser uma cidade com altos e baixos, né? Mas nos últimos anos, infelizmente, nos últimos mais ou menos 3 a 4 anos, ela vem se deteriorando em relação à questão das calçadas, passeios, né? A gestão pública ela não tem dado atenção à qualidade de vida da população no requisito calçada, vias de acesso, a questão da má ordenação dos ambulantes, questão de bancas de revista, o próprio lixo, que é um dos problemas bem gravíssimos que vem dificultando e tornando bem ruim a qualidade de vida das pessoas com deficiência e sem deficiência na cidade de Salvador. Mobilidade? Acessibilidade? Vereadora Andréia Mendonça, membro da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Salvador. A gente queria saber o que a senhora particularmente entende por mobilidade e por acessibilidade. Okay. Muitas pessoas confundem o conceito de mobilidade urbana com o conceito constitucional de ir e vir,
é um conceito que está na Constituição, o direito ao cidadão livremente de ir e vir para os locais. A mobilidade urbana, diferentemente, ela se baseia na possibilidade de você transitar pela cidade para seu lazer, para seu trabalho, para qualquer lugar que você ache importante, com facilidade, com acessibilidade e dispondo de todos os meios com segurança e rapidez. Para mim, o conceito de mobilidade urbana é você ter o direito do livre transitar pela cidade, para onde você decida ir, com segurança, com rapidez e com acessibilidade. Essa parte da acessibilidade é uma coisa muito importante, porque nós temos hoje uma grande parte da população que tem problemas de acessibilidade. Pessoas portadoras de deficiência, nós temos um GT de acessibilidade no CREA, GT é um grupo de trabalho. E nós fizemos vários projetos a esse respeito, principalmente em relação às calçadas. Nós aprovamos um projeto, eu, a vereadora Vânia Galvão e a vereadora Laidilce Souza, trabalhamos por um bom tempo nesse GT de acessibilidade e aprovamos um projeto bem extenso sobre como deveria ser as calçadas de Salvador. Esse projeto foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, mas não vem sendo fiscalizado. Esperamos que daqui para diante possamos ter as calçadas com acessibilidade. O que falam nas ruas de Salvador? Mariana diz. O que você acha das condições que a cidade de Salvador oferece para os pedestres? Assim, em relação ao passeio, eu acho uma dificuldade muito grande. Principalmente se tratando aqui desse bairro que estamos agora, que é a Barra, onde recebemos muitos turistas, é uma vergonha. Porque a gente termina andando no meio da rua e isso podendo acontecer um acidente, né? Enfim, um carro pegar uma moto, pegar. Inclusive, na hora que eu estava passando, uma moto teve que parar, porque eu estava realmente no meio da rua, errada, mas infelizmente os carros ficam aqui em cima da calçada, né? Avenida 7, Dirlene Galiano. O pedestre precisa, os passeios, não tem passeio para a gente andar, não tem, tudo esburacado, tudo sujo, buracado. O pessoal que vem aqui do Rio para cá fica alarmado com as sujeiras de Salvador. Luiz Carlos. Então, eu gostaria que você dissesse o que você acha das condições. Eu estou falando isso aí, falar a verdade. Para mim, isso cadeirante, isso não tem uma grande dificuldade. Para andar pela rua, para pegar transporte, ônibus cheio, entendeu? Às vezes eu estou no ponto mais de 5 horas esperando o transporte, quando chega para levar do quebrado, entendeu? A rua, às vezes eu até caio no meio da rua, tem gente que me ajuda, porque muito buraco pela rua. Passou aqui de você melhor. Entendeu? Então, para mim eu dificulto muito esse negócio de cadeirante por causa da rua. Canela, Raimundo Rebouças. Que a cidade de Salvador oferece para os seus pedestres? Precária. Vereadora Andréia Mendonça. Nós temos projetos de leis que esses todos já foram aprovados. Nós fizemos o projeto Adote uma Rampa, porque você vê uma praça nova, uma faixa, depois você tem, no outro lado já não tem a rampa para a pessoa subir, quer dizer, existe esse estudo todo que acontece, né? Nós fizemos Adote uma Rampa, pedimos uma ciclovia na paralela, aquela confusão toda precisava, agora vai ter essa grande modificação paralela, uma oficina de bicicleta, né, em ciclovia, você está com a bicicleta, de repente você caiu, você entortou o guidão, você teve algum problema, que tivesse de tempo em tempo uma oficina. Passeio livre do cidadão é você tirar, né, dos passeios todo o mobiliário urbano que a gente chama, ou qualquer obstáculo que impedisse, né, o cadeirante. Às vezes você tem um passeio grande, a qual vai bota um poste no meio. E você? Demanda o quê? Vilneide Souza. Por exemplo, seria bom passarela, mas tem lugar que não dá passarela. A gente observa que não dá mesmo para colocar passarela. Mas seria uma boa ideia a passarela em vários lugares. Baixa do Fiscal. Sinceramente, outro problema em Salvador também não existe. Subterrâneos não existem em lugar nenhum. Deveria existir, ao menos nas principais praças de Salvador, deveria existir estacionamento subterrâneo. Não existe em nenhuma. Canela, Raimundo Rebouças. A China é bicicletas, né? Táxi, transporte alternativo, seria uma boa opção. Legalizar o transporte alternativo seria uma boa opção. Mas desde quando que esteja não transporte, aquele que você pega, entendeu? Alternativo.
para não competir com a empresa, mas para ajudar a própria cidade como um todo, né? Barra Afrânio Lopes. É que eles fechassem todos os buracos e fiscalizassem, né? Também o motorista, que não respeitam o sinal, também não respeitam. O pedestre, a faixa de pedestre, eles não respeitam. Tanto é que eu estou dia a dia na rua e eu vejo, né? Eu entrego correspondência, eu vejo os absurdos que eles fazem na rua em relação aos pedestres. Avenida 7, Márcio Gomes. Eu acho que a cidade daqui não merece estar assim, não. Eu acho que é mais organizada, porque qualquer cidade pequena você passa aí tudo bonitinho, tudo alegria, feliz, sem nada. Wilson Cruz. Eu teria uma sugestão para os gestores públicos, que eles saíssem de seus gabinetes e fossem vivenciar o dia a dia do local e do espaço que eles gerenciam. Quer seja, se o de trânsito, o dia a dia do trânsito, tanto como condutor como pedestre. Se é do transporte, que ele vai e pega o transporte, ele utiliza o transporte, utiliza as estações. E aí, com isso, e outros gestores de outros órgãos, que vai vivenciar um pouco da dia a dia, daquilo que ele gerencia. Aí sim, ele vai ter uma visão real do que realmente acontece, do que realmente se precisa ser feito para que aquele espaço que ele está gerenciando tenha uma melhor uso e fruto por parte dos cidadãos. Créditos: Horácio Rastenreiter Filho, Lídia Rafaela Santos, Wilson Menezes. Existem 13 milhões de brasileiros com mobilidade reduzida. Imagens de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida pelas ruas. Mais de 80% das pessoas com mobilidade reduzida vivem nas grandes cidades. Mas as cidades são deficientes. Por isso que o Biomob surgiu, para facilitar a vida de quem precisa. Logo do Biomob. 8.000 endereços acessíveis, 9 categorias de locais. A um clique, perto de você, para você não se preocupar com nada. Avaliação de 7 itens: banheiro acessível, rampa de acesso, rotas de acesso, vaga exclusiva, elevador preferencial, calçada de acesso, sinalização. Estava na hora de um olhar dedicado para quem tem mobilidade reduzida. Imagens do aplicativo Biomob. Biomob, ir e vir com mais liberdade. Sandra Annenberg, matéria retirada do site www.comoserá.com. Onde fica a maior malha de metrô do mundo? Em São Paulo, Nova York, Londres ou Xangai? Acertou quem disse? Xangai! Pois é, o metrô de lá tem, olha, 570 quilômetros de extensão. E olha que só tem 22 aninhos de existência, hein? O metrô tem a capacidade de levar mais pessoas, ocupando menos espaço urbano, não é poluente e tem o deslocamento rápido. Além disso, é considerado um dos meios de transporte mais seguros. Mas muita gente, claro, também usa carro, ônibus, trem, bike ou vai a pé mesmo. Foi pensando na melhoria da mobilidade urbana que um jovem teve a sacada de criar um site com notícias, pesquisas e endereços
centenas de blogs que falam sobre o assunto. É o Mobilize, uma forma que o Rick Ribeiro encontrou para ajudar milhões de pessoas. Um garoto doido por tabelas e computador. Um adolescente cheio de amigos e preocupado com os outros. Um adulto observador e apaixonado por culturas diferentes. Ficar parado nunca foi opção para Rick. Cristina Ribeiro, mãe de Rick. Com 16 anos, ele já falava que ele queria fazer administração pública porque ele queria fazer um bem público. 16 anos. E um moleque de 16 anos falar que quer fazer um bem público, um pouco fora da curva, né? Durante a faculdade, Luiz Couve, administrador de todos empresas. Os projetos que ele se envolvia, eu acho que a perspectiva que ele tinha das coisas sempre foi uma perspectiva de tentar influenciar positivamente o mundo, né? Rick Ribeiro nasceu em São Paulo, cursou administração pública, montou um projeto social voltado para a leitura, fez mestrado em sustentabilidade em Barcelona. Pouco depois de voltar ao Brasil, Rick descobriu que sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa do sistema nervoso. A doença, também conhecida como ELA, limita os movimentos do corpo, mas não atinge a mente, que permanece intacta. Tasso Adoni, neurologista. Continua pensando, continua raciocinando, continua tendo seu juízo crítico absolutamente normal, embora ela esteja progressivamente incapaz de se movimentar. Repórter. A gente conheceu o Rick na casa mãe de dele Rick, em São Paulo. com ele no quarto. Como não consegue mais falar, ele se comunica por meio de um leitor óptico, que fica acoplado ao computador e interpreta os movimentos de sua pupila. A cada movimento, uma letra diferente. Rick escreve com os olhos. Ele também usa uma tecnologia que transforma o texto em voz. E começaram os primeiros sintomas da doença. E também tem esse contato que quando a gente pergunta alguma coisa pro Rick, ele responde com a sobrancelha. Sim, você tá gostando da gente, Rick? Tá. E ele criou uma tabela também, que a gente fica falando o alfabeto, para a gente poder se comunicar. Então, todo mundo que cuida dele já conhece. E tem uma tabela 2 que ele fez, né, são os comandos mais usuais, para ser mais fácil. Tá. Então, isso também é uma forma de comunicação. É assim, aos poucos, que Rick mostra o seu mundo. Então, o Rick está mostrando aqui para a gente como era a voz dele. Mostra, Rick. Na defesa de tese, Rick. É isso, em Barcelona? No mestrado de Barcelona. Mestrado em Barcelona. A primeira biblioteca comunitária em Santana de Parnaíba. Foi em Barcelona que Rick percebeu que a qualidade de vida poderia ser melhor em lugares que valorizam os espaços públicos, os meios de transporte coletivos e sustentáveis. Depois de usufruir, durante 2 anos e meio, deste estilo de vida em uma cidade compacta e acolhedora, comecei a estudar o assunto e a vislumbrar maneiras para melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Júlia Bandeira, andando de bicicleta em São Paulo. Andar a pé por calçadas largas e bem cuidadas, optar pela rapidez no metrô ou pegar um ônibus, dirigir seu carro pela cidade sem tanto trânsito ou andar de bicicleta com facilidade e sem correr perigo. Pesquisar maneiras de transformar a cidade em um lugar mais humano virou a nova paixão de Rick. Luiz Couve. No momento em que ele pessoalmente estava perdendo a mobilidade do corpo, ele começa a se mobilizar pessoalmente, mobilizar todos em torno para uma causa muito maior, que é a mobilidade de todos dentro de uma cidade do tamanho que é São Paulo. Em 2011, Rick criou o Mobilize Brasil, um dos mais completos portais na internet sobre mobilidade urbana. O site reúne notícias, estudos, estatísticas, fotos, vídeos e mapas, tudo o que pode contribuir com a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida nas cidades brasileiras. Marcos de Souza, editor do Mobilize. O Mobilize procura reunir toda essa informação e mostrar como é que outros países do mundo resolveram esses problemas, sejam os países da Europa, que já tem uma tradição, enfim, de transporte coletivo mais, tem redes estruturadas de transporte, que usam mais bicicleta, que caminham mais. Então o Mobilize olha isso tudo e tenta mostrar alternativas que podem melhorar a vida das pessoas.
Desde que foi criado, o portal já teve 8 milhões de acessos. Rick trabalha 8 horas por dia no planejamento de todas as áreas do site. Cristina Ribeiro. No início, ele imaginou que seria ele e eu, né? Os dois trabalhando. Mas aí a ideia foi ganhando corpo, ele conversou com os amigos também foram abraçando a causa, os amigos também foram atrás de buscar patrocínio. E aí agora a gente tem uma equipe de 9 pessoas trabalhando no Mobilize. E se você acha que Rick parou por aí, tá muito enganado. Depois de 7 anos, ele foi recontratado para trabalhar na equipe de sustentabilidade de uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Luiz Couto. Ver o Rick encarar com a dignidade que ele tem encarado esse processo todo, sem reclamar, buscando tornar a jornada dele a mais construtiva e positiva possível, eu acho que só tem a ensinar pra gente o seguinte, que a gente reclama por muito pouco. Cristina Ribeiro. A gente Ribeiro. até brinca que ele tem uma das maiores mobilidades, que é a mobilidade humana, né? Não é o fato de você estar aprisionado numa cama que te aprisiona uma alma, né? Não há como não repensar a vida e nossos valores depois de conhecer alguém com tanta força como o Rick. Trabalhar por um bem comum sempre me gerou uma grande satisfação. E isso não mudou após ser diagnosticado com ela. Pelo contrário, a noção da brevidade da vida aumentou meu desejo de deixar um legado e de me dedicar a algo que faça sentido para mim. Aprendi que existe vida após o diagnóstico. Conhece isso aqui? É o desafio do balde de gelo. Fez parte de uma campanha para financiar pesquisas que ajudassem a combater a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. A campanha deu certo. Uma das pesquisas descobriu que os pacientes com ELA têm uma proteína que paralisa a atividade de células nervosas. Agora, os pesquisadores buscam um jeito de barrar a ação dessa proteína. E com a ajuda de todo mundo, vão jogar um balde de água fria na doença. Sandra Annenberg. Rick, muito, mas muito obrigada. Você me emocionou muito. Eu vou lembrar uma frase maravilhosa do Rick. A brevidade da vida aumentou o desejo de deixar um legado e de me dedicar a alguma coisa que faça sentido. Ser útil não depende dos nossos movimentos, mas da vontade. Obrigada, Rick. Bom, em geral é isso que eu queria falar. Foi meio corrido, mas é o tempo que eu tinha. Muito obrigado. Marcos de Souza. www.mobilize.org.br. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.